Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Olá, sejam bem-vindos ao podcast deste domingo, que é domingo de solenidade. Hoje, 4 de junho de 2023, a Igreja celebra o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Amém. João capítulo 3, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes poucos versículos fazem parte de uma reflexão do evangelista de São João, na qual explica às suas comunidades do final do primeiro século o significado do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nesse diálogo, Nicodemos não consegue seguir o pensamento de Jesus, e o mesmo aconteceu com as comunidades. Alguns deles, presos aos critérios do passado, não entenderam a novidade que Jesus trouxera. O texto de hoje ajuda a superar esta dificuldade. A própria Igreja escolheu a leitura desses 3 versículos para a festa da Santíssima Trindade. E, de fato, constitui uma chave importante para revelar a importância do mistério do Deus Trino em nossas vidas. Ao lermos, procuremos ter em mente e no coração que neste texto Deus é o Pai, o Filho é Jesus e o amor é o Espírito Santo. Por isso, não tentemos penetrar no mistério. Vamos parar, ficar em silêncio e admirar. A fé na Santíssima Trindade é a fonte e a finalidade do nosso credo. Tudo o que hoje afirmamos tão claramente sobre a Santíssima Trindade encontramos no Novo Testamento. Está encerrado na forma de uma semente que foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. Dos 4 evangelistas, João é o que mais nos ajuda a compreender o mistério do Deus Trino. Hoje dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse diz aquele que é, aquele que era e aquele que virá. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 5. Com estes nomes, João diz o que é e o que as comunidades pensavam e esperavam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos um pouquinho as definições de cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. O nome do Pai, ele é chamado de Alfa e Ômega, aquele que está vindo, e o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega. Para nós seria o A e o Z, como está em Isaías 44, Apocalipse 1. Deus está no começo e no fim da história. Não há lugar para outro Deus. Os cristãos não aceitavam a alegação do Império Romano que divinizava o imperador.
Nada do que acontece na vida pode ser interpretado como uma simples fatalidade, fora a amorosa providência desse nosso Deus. Ele é aquele que está e vem. Nosso Deus não é um Deus distante. Ele esteve conosco no passado, está conosco no presente, estará conosco no futuro. Ele conduz a história, está dentro da história, caminha com o seu povo. Uma história de Deus é a história do seu povo. Ele também é chamado Todo-Poderoso. Foi um título imperial dos reis depois de Alexandre, o Grande. Para os cristãos, o verdadeiro rei é Deus. Este título expressa o poder criador com que Deus conduz o seu povo. O título reforça a certeza da vitória e nos leva a cantar desde já a alegria do novo céu e da nova terra, como está no capítulo 21 de Apocalipse. Vejamos agora os títulos da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho, ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Testemunha fiel. Testemunha é o mesmo que mártir. Jesus teve a coragem de testemunhar a boa nova de Deus Pai. Ele foi fiel até a morte, e a resposta de Deus foi a sua ressurreição. Filipenses capítulo 2, Hebreus capítulo 5. Primogênito entre os mortos. Primogênito é como dizer irmão mais velho. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Sua vitória sobre a morte estará em todos nós, seus irmãos e irmãs. Chamado também Príncipe dos Reis da Terra. Este era um título que a propaganda oficial dava ao imperador de Roma. Os cristãos deram este título a Jesus. Crer em Jesus foi um ato de rebelião contra o império e a sua ideologia. Esses três títulos vêm do Salmo Messiânico 89, onde o Messias é chamado de fiel testemunha, versículo 38, primogênito, versículo 28, o Altíssimo sobre os reis da terra, também versículo 28. Os primeiros cristãos foram inspirados pela Bíblia para formular a doutrina. E vamos então para os nomes do Espírito Santo. 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 espíritos. 7 lâmpadas. Em Apocalipse capítulo 4, é dito que os 7 espíritos são as 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono de Deus. São 7 porque representam a plenitude da ação de Deus no mundo. São tochas de fogo porque simbolizam a ação do Espírito que ilumina, sacia a sede e purifica. Atos capítulo 2. Eles estão diante do trono porque estão sempre prontos para atender a qualquer pedido de Deus. 7 olhos. No Apocalipse 5, se diz que o Cordeiro tem 7 olhos, um símbolo dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que imagem linda! Basta olhar para o Cordeiro e ver o Espírito agindo onde ele olha, porque o seu olho é o Espírito e ele sempre olha para nós. 7 Espíritos. Os 7 invocam os 7 dons do Espírito mencionados no profeta Isaías e que repousarão sobre o Messias. Isaías 11. Esta profecia se cumpre em Jesus. Os 7 Espíritos são ao mesmo tempo de Deus e de Jesus. A mesma identificação do Espírito com Jesus aparece no final das 7 cartas. É Jesus quem fala na carta e no final de cada carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus fala, o Espírito fala. Louvada seja a Santíssima Trindade, hoje e sempre. Hoje, a igreja celebra São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Ele nasceu no dia 13 de outubro de 1563 em Vila Santa Maria, da nobre e rica família Caracciolo. Seu amor por Jesus, pão da vida, e pela Virgem Maria nasceu muito cedo, juntamente com a sua vocação. Ele morava com a sua nobre e rica família na Vila Santa Maria. Desde a infância, costumava usar o escapulário,
assim como recitava o rosário e jejuava todos os sábados. Aos 22 anos, ele foi atingido por uma doença grave chamada de elefantíase, que o desfigurou por todo o corpo. E então ele jura renunciar às riquezas terrenas para sempre, em troca da cura. O seu pedido foi atendido. 2 anos depois foi ordenado sacerdote e ficou conhecido por algumas supostas curas entre os doentes nos hospitais, onde exerceu seu ministério, bem como também nas prisões. Sempre entre os últimos e excluídos, logo ele pede para fazer parte da Companhia dos Brancos, que em Nápoles serve os prisioneiros no corredor da morte e condenados no hospício dos incuráveis. Isso já estamos em 1588. Um dia ele recebeu uma carta de um nobre genovês, Dom Agostino Adorno, e do abade de Santa Maria Maior em Nápoles, Fabrício Caracciolo. Na realidade, é dirigida a um religioso de mesmo nome que faz parte da sua própria congregação, mas é entregue a ele, que a acolhe como sinal da providência. Será graças a este equívoco que Ascânio, juntamente com os 2 personagens mencionados, se encontra com os camaldulenses e escreve a constituição de um novo instituto do qual é o fundador. É ele quem propõe acrescentar os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, um 4º voto que os obriga a rejeitar qualquer ofício eclesiástico. Quando o novo instituto é reconhecido, Ascânio muda seu nome para Francesco. Em 1589, Francesco foi para a Espanha com Adorno e queria expandir o novo instituto. A viagem, no entanto, não deu certo. Depois de 1 ano, eles voltaram para casa. Francesco fica então doente. Adorno morre. Em 1591, Francesco foi eleito presbítero geral perpétuo, cargo que teve de aceitar para cumprir o voto de obediência, mas não mudou seu modo de viver a penitência, o jejum, ou mesmo o hábito de realizar os trabalhos mais humildes. Ele retorna à Espanha 3 anos depois, mas em Madrid, o rei Filipe II o ameaça de fechar o Hospital dos Italianos, onde cuida dos cuidados e assistência dos doentes. Só em 1601, eleito mestre dos noviços, poderá fundar uma casa, demonstrando grande capacidade de discernimento entre os jovens, prevendo a uns a vocação para a vida religiosa, a outros até a apostasia. Em 1607, foi finalmente dispensado de qualquer cargo e dedicou-se apenas à oração. Caçador das almas, pai dos pobres, mas também homem de bronze. Esses são os 3 apelidos com que Francesco era conhecido, que refletem perfeitamente as 3 faces do seu ministério. Não deixa de visitar os doentes e de assistir aos moribundos. No hospital, dedica-se com vigor aos trabalhos mais humildes, como arrumar as camas, limpar os quartos, remendar as roupas dos doentes. Ele também está sempre pronto para arrecadar esmolas, para prover a educação das meninas. Ele traz tudo o que tem para os pobres, literalmente tirando o pão da boca, muitas vezes jejuando e dando as roupas que todos os irmãos descartavam. Além disso, é incansável na escuta das confissões, no ensino do catecismo às crianças, na organização das obras de caridade e na pregação das verdades eternas dos fiéis. Se quer o melhor para os outros, não quer nada para si. Francesco escolhe sempre os quartos mais pequenos, dorme e come muito pouco. Além disso, faz obras de penitência, mesmo vestindo pano de saco nas festas e nas longas viagens a pé. Mas, sobretudo, promove o culto da Eucaristia, estabelecendo que os alunos da ordem se revezam na adoração do Santíssimo Sacramento. Ele não se cansa de exortar também outros sacerdotes a esta prática, expondo o Santíssimo Sacramento em todos os primeiros domingos dos meses. Durante a peregrinação à Santa Casa de Loreto, acabou falecendo no dia 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis.
Foi canonizado por Pio VII em 1807. Suas palavras ainda ressoam atualmente, assim como seu pensamento. Sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu. Convosco e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes se esforcem para celebrar a missa todos os dias e inebriar-se com este sangue. Ó grande propagador da Eucaristia, nos ensine a viver como adoradores, para que assim cresça o nosso amor a Jesus e aos mais necessitados. Intercedei pelos sacerdotes na busca da santidade e da dedicação aos sacramentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus uno e trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e amanhã a gente se encontra.